Olá, seja bem-vindo à segunda temporada da série Estudo de Tiragem, episódio 2, onde o intuito é propor reflexões sobre as cartas do baralho cigano, trocar experiências e conhecimentos. Eu me chamo Yasmin e esse é o canal Yasmin Oraculista. Os novos episódios estão sendo postados aos sábados, às 10h30 da manhã. Por isso, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe e deixe aqui a sua avaliação para que alcance outras pessoas que estão nessa mesma jornada de estudo. E claro, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Você consegue acessar os outros episódios pela descrição e agora vamos aos estudos. O contexto de hoje é geral, ou seja, não diz respeito a uma área específica da vida do consulente. E a pergunta é: qual o conselho principal para a semana da consulente? Enquanto as cartas estão sendo abertas, reforço aqui a ideia principal dessa série, que são as trocas. Por isso é de extrema importância que você comente as suas observações. E se estiver iniciando, escreve assim para mim. Dessa forma você se identifica enquanto estudante. E qualquer dúvida, a aba dos comentários é a ideal. Vamos começar voltando ao contexto para que a gente internalize que mensagem é essa que as cartas estão passando, já que é uma tiragem geral. É realmente muito importante prestar atenção no contexto, porque na maioria dos casos, leituras gerais tendem a ser um pouco mais confusas do que perguntas específicas, tiragens voltadas para uma situação, para uma área. Nesse caso, estamos falando de uma orientação, um conselho. Portanto, toda a leitura vai gerar em torno disso. Claro que nós vamos citar os pontos principais sobre as cartas, falaremos sobre as possibilidades dentro dessa orientação, mas sempre focando no conselho. Vamos começar pela carta 14, a raposa, que abriu esse jogo. Ela traz a ideia de alerta, do bom uso da inteligência. Alguma coisa vai precisar de muita atenção essa semana. Em seguida, nós temos o envelope, que traz algumas possibilidades. Documentações, envelopes de fato, cartas, cartões, esse tipo de objeto. Assim como e-mails também, ou qualquer tipo de mensagem, notícia importante. Em seguida, a carta da casa, falando do próprio lar, ou de um lugar que se passa bastante tempo, ou de um imóvel. Voltando ao início da leitura, abrimos um leque de possibilidades. Prestar atenção em documentos relacionados a um imóvel. Uma casa, uma loja, são alternativas dentro da vida da consulente. O importante é percebermos o lugar que essa leitura está nos levando. O sentido é o mesmo. E se prestar atenção também vem com a ideia de procura da raposa, a caçada. Procure por documentos dentro de casa, ou no escritório, ou em algum lugar que faça parte da sua rotina. E como vimos, não só documentos, notícias, e-mails, cartões, esse tipo de coisa. Vamos dar continuidade para pegar mais detalhes. Em seguida, a âncora traz a ideia do que está parado. Eu vou usar aqui documentações em geral, mas vocês entenderam, né? Em seguida, a árvore, que fala daquilo que é antigo. Talvez algum documento que esteja estagnado e provavelmente há muito tempo já. E passando para a carta das nuvens, talvez esteja perdido também. Resumindo essa leitura pela ordem das cartas, da primeira à sexta, essa semana a consulente terá a oportunidade de rever, de encontrar documentos, notícias, e-mails que estavam estagnados, parados há muito tempo, perdidos. Para a gente detalhar mais ainda e confirmar com essas duas cartas que estão destacadas, a carta dos ratos com a carta do cavaleiro, e é importante a gente perceber a direção que o cavaleiro está seguindo, para os ratos nesse caso. Traz aqui a ideia de uma procura, de um movimento, cavaleiro, por algo que estava perdido, os ratos, escondido, sujo, intocado, bem ratos. E esse algo seria uma documentação importante, uma notícia. E para a gente detalhar mais ainda essa leitura do bloco de 6, podemos acrescentar algumas técnicas. Antes disso, eu quero te apresentar o meu e-book, a apostila digital, Guia Completo do Baralho Cigano. É ideal para você que deseja aprender ou fazer uma reciclagem. Traz pontos diversos e aprofundados sobre cada carta, possibilidades de combinação. Todos os detalhes você encontra na descrição. Vamos falar da técnica da influência. A de cima influencia na de baixo. Começando pela raposa com a âncora. O ponto-chave é se perguntar de que forma esse símbolo influenciaria nesse símbolo aqui. A raposa, nesse caso, traz características investigativas e inteligentes, influenciando na âncora, que traz a ideia de segurança. Podemos concluir que durante essa semana, para a consulente se sentir mais segura, certa de alguma coisa, a âncora traz essa ideia também, ela vai precisar ter esse senso investigativo, ser observadora, fazer essa caçada
procurar. Próxima influência, envelope influenciando na árvore. Envelope fala sobre isso, sobre documentação, cartas, cartões, e-mails. E a árvore é o desenvolvimento e o tempo também. Provavelmente essa documentação tem a ver com esses pontos. Por exemplo, o processo de pagamento de um imóvel. Então, possibilidades. Comenta aqui pra mim o que você pensa quando vê o envelope influenciando a árvore. Continuando, carta da casa influenciando nas nuvens. Talvez uma rotina corrida, talvez a desorganização. A carta das nuvens traz uma ideia relacionada a imprevistos também. Talvez a consulente nem esteja contando com esse documento ou que precise de alguma informação específica. E exatamente por isso ela vai precisar prestar mais atenção. Vamos à técnica do espelhamento. Eu falei bastante sobre ele no primeiro episódio. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link nos cartões e na descrição também. Começando pela raposa influenciando as nuvens. Me parece o seguinte, se a consulente manter os olhos bem abertos, prestar bastante atenção, ela consegue evitar as nuvens. A âncora espelhando na casa poderia ser a realização em relação a esse móvel. Ou a certeza, a segurança. A raposa também espelha na casa e reforça mais uma vez a necessidade de prestar atenção na própria rotina. Carta da casa. A casa fala sobre aquele lugar que se passa bastante tempo e tem esse sentido de paz, tranquilidade, harmonia. Então será muito importante manter tudo bem organizado e limpo para não ter problemas durante a semana. Âncora espelhando nas nuvens. A consulente pode ter a sensação de perda de controle. Essa combinação pode representar até um momento de desespero, incerteza, insegurança. Uma outra possibilidade para essa tiragem que eu não falei ainda é sobre o trabalho. Esse problema pode estar relacionado à vida profissional, já que nós temos a carta da âncora, tendo a ver com documentos, contratos. Pode representar também um atraso em relação a algum papel importante. E para driblar esse tipo de problema é essencial ter o jogo de cintura da raposa. Saber conversar e se expressar com calma e confiança. E também mais uma possibilidade para a combinação dos ratos com o cavaleiro seria uma notícia desagradável, estressante, talvez um furto ou um roubo em relação ao que já vimos anteriormente. Chegando durante esse período, cavaleiro. E eu percebo mais uma possibilidade também, talvez algum problema em relação a um veículo de pequeno porte. Chegando durante essa semana. Ok, vamos para as conclusões finais, o resumo da leitura de hoje. Em todos os casos, as cartas estão pedindo uma atenção redobrada da consulente. Imprevistos e questões relacionadas a documentações podem acontecer e existe a possibilidade de driblar esses problemas agindo com cautela e organização. Lembrando que todas essas foram possibilidades dentro das minhas vivências e conhecimentos sobre as cartas, por isso não deixe de comentar as suas observações. Você é muito bem-vindo, bem-vinda por aqui. Eu sou a Yasmin e esse é o canal Yasmin Oraculista. Não deixe de conferir os próximos episódios, que estão separados em uma playlist dos estudos de tiragens, segunda temporada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.